Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara está aqui no estúdio conosco e a gente vai relembrar um pouquinho daquela operação que aconteceu em 2021, armistício. Exatamente, Fernanda. Não é isso? Exatamente. Bom dia aí para os nossos ouvintes. A gente está resgatando esse assunto, vale explicar, porque ontem foi divulgada aí pelo Ministério Público a condenação aí da Justiça pela 10ª Vara Criminal de 5 lideranças de facções criminosas, aliás, 5 lideranças de uma facção criminosa, né, que atua aqui no Espírito Santo. Inclusive essas 5 pessoas estão no Presídio Federal de Porto Velho, né, em Rondônia. E elas foram todas condenadas por crimes ligados aí ao tráfico de drogas. Né? Essas condenações foram divulgadas ontem e elas decorrem dessa operação que foi realizada lá em 2021. Né? A gente estava ainda sofrendo aí os efeitos, né, e os impactos da pandemia de Covid na ocasião. A gente estava falando de julho de 2021, mas vale lembrar que em julho de 2021 a gente teve uma recaída, né, na Covid, os números voltaram a aumentar. Então era um momento ainda que tinha muita gente ainda trabalhando em home office, mas ocorreu essa operação expressiva na época, né, que tinha como alvo aí, além de pessoas integrantes aí de grupos criminosos, né, ligados ao tráfico de drogas, e também advogados que estavam utilizando de forma equivocada aí as suas irregularmente, né, as prerrogativas aí para criar benefícios aí para esses criminosos que estavam aí dentro dos presídios do Espírito Santo. Essa operação, na verdade, ela era uma investigação que tinha começado 2 anos antes, lá em 2019, né? Ela demorou 2 anos. Em 2021, eles fizeram a fase ostensiva, foram para a rua, né? Cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão aí, e na ocasião foram presos, algumas pessoas já estavam presas, né, e receberam informações sobre cumprimento de outros mandados de prisão, outros estavam foragidos na rua, e também teve prisões, inclusive, de advogados na ocasião. Essa investigação, ela revelou o que a gente chama aí de caixa preta do grupo criminoso, né? O que é essa caixa preta? Eram informações que explicavam como funcionava exatamente, os métodos de atuação deles, a identificação dos seus integrantes, a sua cadeia de distribuição, como era feito o processo de distribuição aí das drogas, e inclusive o mais recente na época, né? O recente regulamento da facção, uma cartilha, né? Que o que se tinha até então na ocasião era uma cartilha pequenininha, que foi feita de forma improvisada, né? Não que as outras também não sejam, mas assim dentro do presídio, e essa era um conjunto de regras muito maiores, entendeu? Um estatuto muito maior, inclusive com impresso, né? Então você via que já estava demandando aí um nível de organização muito maior, né? E o importante, Fernanda, é que essas informações dessa operação, que inclusive logo a operação foi deflagrada cerca de 30 dias depois, eles fizeram uma denúncia à Justiça com base nessas informações, denunciando 40 pessoas por envolvimento, né, nessas ligações do tráfico de drogas, né? Inclusive essas pessoas que foram condenadas, que é a cúpula, o alto comando dessa facção, né? E também outros traficantes, e também incluindo advogados. Na ocasião foram denunciados 10 advogados, né, pelo Ministério Público. E foram essas informações que a partir de 2021, elas começaram elas serviram como base de informações até para outras operações, para, né? Várias operações realizadas para outras forças de segurança. E aí nós estamos falando da Polícia Militar, da Polícia Civil, ou inclusive da Polícia Penal, né? Porque também precisa atuar. A Polícia Penal é mais recente, mas ainda usa essas informações lá. E também ajudaram a viabilizar a prisão do próprio Marujo, que era quem comandava a facção na ocasião. Né? Lembrando que, à medida que todos os integrantes dessa facção eles foram presos, né, o Marujo assumiu a função. Né? E aí, como eles ainda estavam aqui no sistema prisional
eles conseguiam contato com quem estava aqui na rua, troca de informações por intermédio, segundo a denúncia informou na época, desses advogados que foram denunciados. Lá é relatado, inclusive, que houve uma videochamada entre o Beto, um dos fundadores do grupo criminoso, com o próprio Marujo, que estava na rua, né? E foi isso, inclusive, uma das informações que ajudaram a Justiça a decidir pela transferência desse conjunto de pessoas núcleo, aí, né? desse núcleo aí, para uma unidade federal, né? Porque aí já está considerando aí o caráter das organizações criminosas, que ela já tem uma atuação que vai para além das fronteiras do Espírito Santo, é uma coisa muito mais nacional. E aí, considerando todos esses pontos, eles concordaram em transferir. Foi uma das primeiras ações. Inclusive, eles foram transferidos no mesmo dia que foi deflagrada a operação. A Justiça aceitou as informações e concedeu autorização, negociou, né, com a Justiça Federal e fez a transferência para lá. Com a ida dessas 5 pessoas para lá, o comando ficou somente na mão do Marujo, né? E aí ele virou o principal alvo, né, da atuação das forças de segurança. Vale até destacar que quando ele foi preso, e foi preso numa operação já da Polícia Civil, também já com informações obtidas nessa aí, mas também com outras investigações que a Polícia Civil fez, né, complementando as anteriores também, quando eles prenderam isso daqui, o Marujo, antes de prender o Marujo, as próprias polícias, né, eles já começaram a prender outras pessoas. Na época eles nos relataram isso, né? A gente chegou a fazer até coluna falando sobre isso. Para se chegar ao Marujo, você prendeu os gerentes. Se você considerar um organograma da estrutura, os outros gerentes foram todos sendo presos, né? Então isso foi, de uma certa forma, minando a estrutura da organização e que culminou no ano passado, né, em março do ano passado, no dia inclusive da mulher, né, no dia 8 de março, houve a prisão do Marujo, né? Que decorre também disso. Também, não só dele, como de outras lideranças. Vale lembrar que tem repercussão até nas facções rivais, né? Porque meses antes, a polícia também tinha conseguido fazer uma outra operação em meses diferentes e prendendo 2 integrantes de uma outra facção, que foi os 2 irmãos Vera, né? O Luan e o Gabriel, que foram detidos, né? Então, são todas, assim, informações que foram vindo dessa operação que foi realizada lá atrás, né? Que tinha o objetivo exatamente de desarticular toda essa facção. É lógico que, se você for considerar o número de integrantes, né, ainda ela continua atuando, ainda é o maior grupo aqui, mas, por outro lado, também, já trazendo para o que a gente está vendo hoje, depois da prisão do Marujo, quer dizer, a transferência dessa cúpula para lá, a prisão do Marujo, dos seus gerentes, isso meio que criou um vácuo de poder, né? E como eles não conseguem ter contato nos presídios federais, lembrando que Marujo também foi transferido para uma unidade federal no Paraná, então, assim, o contato com essas pessoas não tem, porque nas unidades federais isso ficou restrito. O que aconteceu? Sem esse contato e com esse vácuo de poder, porque não houve substituição, você enfraquece, né? E aí o que houve? Um racha, né, na facção. Há grupos hoje, 2 alas diferentes. Isso também favoreceu, por outro lado, o fortalecimento, né, a vinda de outras facções, ou o crescimento de quem já estava aqui, que é, no caso, as outras 2 facções, uma dos irmãos Vera e até do próprio PCC, que também começou a ampliar suas atividades, e ambos também, assim como o PCV, continuam sendo alvo aí de operações de todas as forças de segurança, não só do Ministério Público, mas também da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, todas em conjunto, né? Continua atuando isso. Agora, é fato que isso aconteceu, mas, por outro lado, também foi essa guerra do tráfico aí, né, que permitiu, por exemplo, essas pessoas que estão foragidas hoje, a gente já cansou de falar isso aqui na CBN, elas estão foragidas no Rio de Janeiro, né? Elas estão indo para o Rio de Janeiro. Em hotéis dentro das favelas, que a polícia chama, né? Eles estão hospedados, né, em estruturas e que a própria polícia de lá também não consegue entrar, né? Exatamente. Tem uma dificuldade. Recentemente eles fizeram uma operação gigante lá para prender algumas lideranças dessa outra facção e tiveram dificuldades, né? Existem vários criminosos, não é uma coisa só do Espírito Santo, né? Do país inteiro enfrenta essa dificuldade. Mas, de qualquer forma, quando eles começaram a prender gerentes do PCV, né, e para tentar alcançar o Marujo, mas foram prendendo vários gerentes, e
as outras facções perceberam que essa estava sofrendo, né, com essa atuação da polícia, eles resolveram ampliar seus territórios. E isso gerou uma guerra que aconteceu no final de 2023. E foi exatamente essa guerra do tráfico entre eles que fez com que as lideranças retornassem para o Espírito Santo. Foi quando foram presos os 2 irmãos Vera e também acabou acontecendo o mesmo com o Marujo, porque ele precisou voltar para o Espírito Santo para defender seu território, e aí foi o que aconteceu, né? E mais recente, né, depois mesmo com essa divisão entre essa ala e esse racha, né, nós tivemos esse ano agora, né, veio uma equipe que também estava lá, 2 traficantes combinaram de voltar para o Espírito Santo para ampliar seu território, e aí nós estamos falando dos traficantes aliados do Marujo, né? Eles saíram do Rio de Janeiro em direção ao Espírito Santo e aqui queriam promover um ataque a vários bairros de Vitória. A polícia descobriu e prendeu o traficante, né? E agora, mais recente, o segundo que ficou foragido, né, que também veio do Rio com o mesmo objetivo, estava aqui escondido. Foi feita uma outra operação chamada Marujada e conseguiu prender esse segundo que também pretendia dar esse ataque. Então, assim, de uma certa forma, Fernanda, foi uma operação grande que teve um grande impacto na época por, né, romper algumas cadeias, assim, cadeias no sentido de alguns elos, né, entre traficantes e a facção aqui do lado de fora, que foram rompidos nessa época e que tiveram repercussão em todas as operações que estão ocorrendo até o momento. Uma última informação, desse processo, além das condenações da cúpula, vários foram condenados. O único caso que ainda tramita a passos muito lentos é o dos advogados. Esse não teve nem audiência ainda. Meu Deus. Obrigada, viu, Vilmara, por deixar a gente muito bem informada aqui. Até quarta. Até quarta.